Eu sei que você já tá cansado de ouvir que a internet é horrível pra você e quantas coisas a gente tem que fazer fora da internet pra gente viver a nossa vida, pra gente viver no offline e tudo mais. Eu consumi tanto conteúdo sobre isso que fez muito sentido pra mim, porque eu acho que a gente tem vivido muito, de fato, ancorado na internet e a gente tem tornado as nossas atividades muito dependentes da internet em si. Mas de tanto que eu consumi esse tipo de conteúdo, eu comecei a pensar se a internet é de fato esse vilão todo que a gente acha que ela é. E eu cheguei à conclusão de que a gente precisa dela para fazer várias coisas. E se tornar a nossa vida mais fácil, por que não utilizá-la ao nosso favor? Eu li uma frase no CoStar, que é um aplicativo que eu adoro de astrologia. A gente falou bastante de astrologia, inclusive, no último episódio do Peraí, sobre manifestação e sobre entregar pro universo, que, sinceramente, eu amei fazer esse episódio. E a frase é a seguinte: assim como um buraco só é percebido quando vemos o que tem ao redor, a nossa imaginação é construída pelo que tem fora dela. O que eu quero dizer com isso? O meio torna o homem quem ele é. A gente já ouviu isso nas nossas aulas de sociologia da escola e da faculdade, se você tiver tido. A internet, ela funciona como isso também. A gente tem diversas situações em que a gente está na internet e a gente acaba confundindo traços da nossa personalidade com traços de pessoas que mostram um pouco da personalidade dela na internet. A internet, ela tá cheia de pessoas fazendo tutoriais e de falando para você o que fazer. E a linguagem utilizada, ela não é simplesmente, eu fiz isso, deu certo para mim. Eu achei essa situação que me fez pensar tal coisa. Ela tem isso também, mas ela também tá cheia de gente falando assim: faça isso para viver tal coisa, faça isso para consertar tal coisa. E quando a gente lê esse tipo de conteúdo, e sinceramente tão incisivo, sabe, persuasivo, a gente começa a se questionar se o jeito que a gente está vivendo é o melhor jeito. A gente fica com medo de não estar vivendo o máximo que a gente pode viver ou otimizando ao máximo a nossa vida, porque tem outra pessoa que fez de um jeito diferente e que a gente tem que agir desse jeito a partir de agora. E não é esse o ponto. A internet permite com que a gente conheça pessoas, que a gente conheça lados, né, outros pontos de vista de pessoas que a gente nunca conheceria. Já parou pra pensar nisso? Se tem uma pessoa que mora, sei lá, no Canadá, eu não moro no Canadá, eu moro no Brasil. E eu não viajo pro Canadá. Enfim, e se eu viajasse pro Canadá, qual é a chance de eu conhecer essa pessoa e de ter aquele diálogo, sabe? Que faria tanto sentido pra mim. Então eu acho que existe esse leque de possibilidades quando a gente fala da internet para que a gente possa achar situações diferentes de pessoas que talvez viveram uma coisa parecida com a gente, mas que ela tem um ponto de vista diferente da sua irmã, da sua mãe, da sua melhor amiga. Então é muito rico nesse aspecto. Mas a problemática chega quando a gente não tem muito bem definido quais são as nossas prioridades, o que eu quero viver, o que é importante para mim. E aí, nesse sentido, uma coisa que eu fiquei pensando muito quando eu tava pensando nesse conteúdo era sobre relacionamento. Porque na internet a gente tem muita gente falando sobre como que você devia viver seu relacionamento, o que você deveria aceitar, o que você não deveria aceitar. E eu acho que quando a gente vê as pessoas falando isso, né, se você tá num relacionamento, pode ressoar em você várias coisas, porque a gente é ser humano e eu acho que a gente tende a viver coisas parecidas. A angústia que a gente sente ou a felicidade que a gente sente, quando pega, né, alguma coisa parecida, se a gente quer viver a felicidade e se a gente vê uma menina sendo feliz no relacionamento dela, a gente acha que a gente tem que fazer aquilo para ser feliz no nosso relacionamento também. E meio que não é esse o caso, porque são experiências completamente diferentes, são relacionamentos completamente diferentes. Inclusive, por aquela trend que existiu, que eu tenho certeza que você já viu e se não viu, vai saber agora, que é de as garotas quererem ficar sozinhas, né? Eu sei que existe uma grande questão em volta disso, de que os homens em 2026, né, tava muito em alta a gente falar dos homens de 2025, as coisas que eles falam, e eu sei que realmente é insalubre em muitos aspectos. Mas essa problemática, ela veio quando as meninas quiseram ficar sozinhas, entende? De você terminar um relacionamento porque simplesmente não pode ser necessariamente aquele que as pessoas na internet falam que é um relacionamento legal.
E aí você passa a se questionar, quando na verdade não existe nada de ruim, né? E eu acho que assim, o relacionamento é uma coisa que demanda muito esforço, de fato. A gente, hoje, a nossa paciência, ela tá muito curta para as coisas, por causa dessas comparações que a gente faz. Se eu tô num relacionamento, o meu relacionamento tem quase 7 anos. É óbvio que o meu relacionamento não vai ser o mesmo e eu não vou ter as mesmas situações, mesmas problemáticas de uma pessoa que está atualmente no 20º ano de relacionamento. E eu também não vou ter as mesmas problemáticas, provavelmente, de pessoas que estejam no 2º ano de relacionamento. Estamos vivendo coisas diferentes. Qual que é o cenário que eu vivo? A minha condição econômica, isso impacta muito no relacionamento das pessoas. Onde eu tô vivendo, quais são as coisas que eu gosto de fazer, quais são as coisas que o meu parceiro gosta de fazer. Esse é um exemplo só dos inúmeros exemplos que a gente poderia dar de coisas que a gente vê na internet e a gente acha que a gente deveria fazer também. A pessoa tem um jeito de organização. Eu não sou muito organizado, ou tô com alguma dificuldade de organização. Eu tenho que fazer exatamente o que aquela pessoa fez para então eu ser organizada. Eu quero ganhar dinheiro, a pessoa fez isso para ganhar dinheiro, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Não tem como a gente pegar essas informações e simplesmente implementar, porque nós somos pessoas muito diferentes umas das outras. E eu li um artigo recentemente no Substack que falava que a nossa personalidade simplesmente pode ser moldada pelo o que o seu algoritmo te mostra. Então imagina a situação. A gente tá virando não necessariamente o conjunto de experiências que a gente viveu ao longo do tempo, porque muitas vezes a gente não viveu algumas experiências. Mas a gente vê a pessoa na internet vendo essa experiência e a gente coloca isso como se eu tivesse vivido já também. Porque eu ouvi a pessoa lá falando que ela viveu aquilo, então eu já tô me precavendo, ou então eu sinto como se eu tivesse vivido isso. E esse algoritmo, que não é necessariamente o que você gosta, né? Porque pode ser o que você gosta, mas pode ser simplesmente um conteúdo que o algoritmo achou que você gostava e você passou a gostar disso e na verdade pode estar sendo nocivo para você. Então, o filtro que a gente está utilizando, qual é? E aí eu acho que isso pode acabar bagunçando a nossa cabeça tanto de um jeito que a gente tem muito mais dificuldade de entender quem a gente é de fato. Eu já falei sobre isso aqui no Peraí, inclusive. Eu tenho passado por uma situação na terapia que eu tô descobrindo algumas coisas de como eu sou hoje em dia pelo fato das coisas que aconteceram na minha infância. Óbvio, isso é normal, a gente sabe que acontece. Mas o que fazer quando, na verdade, você tem tanta bagagem de quando você era criança e que óbvio que a gente vai tratar como adulto, né? Quando a gente é criança, a gente entende e interpreta as situações de uma forma que a gente como adulto interpretaria de um jeito completamente diferente. E é por isso que a gente precisa elaborar tudo isso quando a gente vira adulto, porque hoje em dia a gente tem a possibilidade de mudar. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de ressignificar, né, amores? Que é a palavra de 2020, sei lá. Então, a gente tem essa possibilidade, mas eu tô vivendo esse momento e enquanto eu ainda tô meio confusa das coisas que eu gosto de fazer, das coisas que me fazem bem, com as coisas que as pessoas estão me dizendo que me fariam bem na internet. E aí eu acho que isso cria uma confusão muito grande. Um caminho que deveria ser até natural, sabe? O fato de você experimentar as coisas e aí você ver, fazer um filtro das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta, eu acho que ele se torna muito mais difícil porque você vai tentando coisas que não tem nada a ver com você. Você vai incluindo coisas e criando problema até. Você vai criando problema que não necessariamente deveriam ter. Talvez estaria tudo bem pra você. Mas aí você começa a ouvir as histórias das pessoas e você começa a ficar confuso com relação ao que você deveria fazer. E aí, né, nesse sentido e diante desse contexto que eu dei, eu tenho consumido muitos vídeos no YouTube de coisas que eu posso fazer para me encontrar, para melhorar minha vida, de autoconhecimento, né, que a gente nem gosta, nem é uma coisa que a gente é interessado. E aí eu me deparei com um vídeo do YouTube que eu achei legal a princípio, né? O título era O Tempo é Sagrado e por que saber disso muda tudo. E aí, beleza, eu fui ver esse vídeo que me chamou a atenção o título, né? E era uma moça, e ela tinha quase 50 anos, isso ela falou durante o vídeo, e ela tava dando conselhos, assim, que talvez fosse legal para pessoas mais novas e tudo.
E aí ela tava contando que quando ela era jovem, ela tava na faculdade, ela era uma das únicas pessoas que não tinha emprego ainda, ela já ia se formar e tal, ela não tinha emprego. E aí, diante dessa situação, uma pessoa ali com cargo de diretor, sei lá, coordenador da faculdade dela, indicou ela para fazer uma entrevista de emprego. Ela fez a entrevista, né? Mas ela falou que quando ela foi fazer a entrevista já era uma coisa que ela não queria muito. E aí ela meio que se preparou, mas ela já estava muito ansiosa. E aí ela foi fazer a entrevista e passou na entrevista. Quando ela passou, ela falou que não aceitou, né? Ela ficou ali vendo se ela ia aceitar e tudo mais, e ela não aceitou. A pessoa que tinha indicado ela, né, que tinha esse cargo de liderança, ficou bem irritada com ela, e ela até fala, né, que é super entendível, porque a pessoa colocou ali uma ficha que ela tinha na mão e depositou a favor dessa menina que fez o vídeo, né, dessa moça. E ela falou que foi super entendível e tudo mais, só que ela olha pra trás e ela agradece que ela não aceitou esse emprego porque ela já tava super ansiosa e tudo mais, e aí no final das contas, meio que, gente, a minha leitura, tá, do vídeo, eu sei que tem ali uma coisa de parcialidade, assim, de como eu entendi o vídeo, mas ela falou que olhava pra trás e ela deveria ter acreditado nela, no que ela sentia com relação a esse assunto, porque ela ficou muito ansiosa e ela não queria viver essa vida corporativa. E ela falou que acabou não fazendo nada, ela nunca teve um trabalho de verdade, e aí ela ficou viajando o mundo e tudo mais. E aí ela tava falando que as pessoas têm que proteger o tempo delas, né? Proteger a questão dela e tudo. Eu concordo 100% que a gente tem que proteger nosso tempo. Mas o que me pegou desse vídeo foi quando eu fui ver os comentários. E eu até anotei alguns. Uma pessoa falou assim: quanto mais velha eu fico, mais eu gosto de ficar sozinha. Eu passo muito tempo na floresta quando eu não tô trabalhando, né? Eu acho que ela vai pra alguma casa de campo, algo assim. Eu simplesmente acho as pessoas muito. Ela acha que as pessoas drenam muito a energia dela. Aí outra pessoa falou assim: eu sou uma pessoa muito emotiva, muito emocional. Eu acho que eu sou um fardo emocional para as pessoas, então eu tento limitar o meu tempo com as outras pessoas. Aí outra pessoa falou: eu sou do mesmo jeito. Eu quero muito ter zero obrigações, planos ou compromissos depois do trabalho e ou no final de semana. Eu sempre tô falando para as pessoas, vamos ver. E aí eu quero acordar no final de semana com nada para fazer. Eu quero que a minha única obrigação séria, ela seja trabalhar e a minha filha, e é isso. Eu acho que conversa fiada é muito chato. As pessoas parecem não aceitar isso, mas eu não ligo. E eu tô feliz de ver que tem outras pessoas como eu. Obrigada pelo vídeo. E eu não sei o que você sentiu lendo isso, mas eu senti sinceramente pessoas, todas essas pessoas, como se quisessem simplesmente viver no conforto. Entende? Eu acho que assim, se a pessoa não quer ter um trabalho corporativo, tudo bem. Quer viajar ao mundo, tudo bem. Mas eu não vejo a pessoa querendo sair da zona de conforto dela para viver o potencial que ela tem para viver. Ficar no status quo e a gente não fazer muita coisa que tire a gente um pouco disso, faz com que a gente sempre fique aprendendo as mesmas coisas que a gente já aprendeu. Quando eu vejo isso, me dá uma ideia de que a pessoa simplesmente não quer ter esse trabalho todo e talvez ela até poderia querer ter algo mais, mas ela não ultrapassa esse limite porque ela acha que ela é muito emotiva e ela não tem condição de lidar com situações desafiadoras, ou então ela é muito gosta muito de ficar sozinha e por isso automaticamente se torna contraditório o fato de ela estar com outras pessoas, sabe? E eu, sinceramente, na minha vida, né, vocês sabem disso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinha também. Eu preciso desses momentos e todo mundo precisa, eu acho. Quando a gente não sabe muito bem a rota de para onde a gente vai agora, tá sozinho é uma coisa que faz muito sentido pra gente se reconectar com a gente, pra gente se reconectar com os nossos valores, entende? E aí descobrir o que é importante pra nós. Inclusive, é essa moral pra mim da internet, do que ela é boa, do que ela é ruim pra nós. Eu acho que ela é muito boa pra gente quando a gente consegue entender pelo menos os nossos valores, sabe? Pelo menos coisas que sejam importantes pra nós. Porque quando eu fui ver esse vídeo, e pra mim, meu tempo é sagrado, o seu tempo é sagrado. Você tá vendo esse vídeo por algum motivo e eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho que isso é legal de fazer com o meu tempo. De talvez passar coisas para as outras pessoas que você pode pensar em algo que você não tinha pensado antes, e eu posso pensar, se você me falar e fazer aqui nos comentários algum apontamento que eu não tinha pensado também.
E é essa que é a dinâmica que me faz muito bem, que eu quero ter. E é assim que eu vivo na minha vida, mesmo sem estar no podcast. Conversando com as pessoas, eu tento entender como que aquilo pode me agregar de algum jeito, sabe? E quando a gente fica sozinho, por exemplo, significa que a gente não vai ter nada disso. Imagina, você sempre vai saber a mesma coisa, sempre vai fazer a mesma coisa. E qual que é a graça, sinceramente, de você ficar sem fazer nada e não encontrar ninguém? Entende? Eu acho que a gente tá se preservando, mas se preservando de um jeito talvez excessivo até. Porque a gente não tem outros pontos de vista, você não tem ninguém para discutir. E aí, para mim, eu via esse como um lado que é ruim da internet. Porque se eu tivesse num estado emocionalmente mais vulnerável, talvez eu virasse, porque eu já me sinto sozinha no meu dia a dia, né? A gente fala sobre isso aqui, que eu trabalho remoto, então eu tenho que fazer coisas que me permitam ver outras pessoas, porque isso me faz bem. Me faz bem também ficar sozinha, eu poderia muito bem virar e falar, não vou fazer mais nada. Mas se eu tivesse num estado emocionalmente mais vulnerável, talvez eu visse esse vídeo e falaria, putz, eu acho que eu não preciso fazer nada. Eu não preciso almejar mais do que eu já tenho hoje, sabe? Eu consigo ficar tranquila do jeito que eu tô. E isso se torna tudo bem. Pra mim, esse vídeo não faz sentido, o ensinamento dele não faz sentido, apesar de eu achar sim que meu tempo é muito valioso e que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu faço, como eu lido com ele, né? Se eu passo horas scrolling na internet, é óbvio que não vai ser bom pra mim. Mas ao mesmo tempo, eu sei que tem coisas que na internet que me fazem bem. Tem várias coisas. Eu vi um vídeo, inclusive, né? Um exemplo. Eu vi um vídeo que estava falando sobre Quantum Leap, né? Que é a questão do universo, de você acreditar no universo, você dar esse passo em direção ao seu eu superior, fazendo algumas coisas, pensando algumas coisas e tudo mais. E aí a gente tem que ter esse filtro. A gente tem que parar. E tem aqui um vídeo já no Peraí de como a gente pode fazer esse filtro de coisas que tem na internet, principalmente no sentido de comparação, né? É uma coisa muito forte pra mim, que tem na internet quando eu tô vendo vídeo, e principalmente vídeos que não são muito educativos, o que tá lá na minha For You page do TikTok. Eu tendo a me comparar muito. Um que eu mais me comparei na minha vida na internet foi com relação a corpos, né, de academia, pessoas que fazem academia, porque eu faço academia. E aí, quando eu ia ver o corpo das meninas da academia, eu via que elas estavam muito mais malhadas e muito mais lindas, com o corpo que eu queria. Eu tava lá fazendo academia e tal, eu não via esse resultado acontecendo, sabe? E pra mim foi muito difícil isso, porque às vezes eu me olhava no espelho e eu achava legal o que eu via. E aí, depois de ter me comparado com pessoas na internet, eu achava meus resultados uma bosta. Que eu deveria ter resultados muito melhores do que eu tava tendo agora. Mas por que que eu acho isso? Porque eu achei pessoas na internet que, sei lá, trabalham com exercício, trabalham com a imagem delas, elas não estão no emprego que demande muito delas assim, que elas conseguem só fazer isso. Às vezes eu me comparava muito com pessoas que criam podcast também, que faziam muitos podcasts, 2 podcasts na semana, e eu falava, putz, eu tenho que ser capaz de criar esses 2 conteúdos também. Mas não é a minha realidade, porque eu não trabalho só fazendo podcast, né? Eu tenho um outro trabalho que demanda de mim tanto quanto. E aí eu acho que nesse sentido a internet é ruim. Outro exemplo que eu tenho é de AI, né? Eu, sinceramente, sendo muito honesta, os meus primeiros roteiros de podcast recentes, né? Quando eu voltei aqui pro Peraí, eu tava fazendo meu roteiro e eu mandava pra IA revisar. E aí eu senti muita dificuldade, porque não tava sendo um conteúdo muito autêntico, entendeu? E eu sei que tem gente, principalmente a geração Z mais novinha, que pesquisa tudo no chat GPT. E sinceramente, às vezes é muito mais prático você pegar e procurar direto no Google, direto na internet. E você vai conseguir encontrar o resultado com mais efetividade, com mais rapidez, entende? Então tem várias coisas que elas acabam que a gente vai pela conveniência, né, procurar na internet, na IA, a gente vai por simplesmente não ter mais o que fazer e a gente não quer ter momentos de tédio, que também já falamos aqui no Peraí sobre. E aí a gente vai e simplesmente passa horas do nosso dia na internet tentando encontrar alguma coisa que faça sentido pra nós, quando na verdade talvez as coisas que façam sentido pra nós elas não estão aqui. Ou elas podem estar, mas você vai filtrando o que faz sentido pra você, entende? Você vai vendo o que tem dentro do seu coração, o que seu coração quer, sabe? Quem você é.
E se você não sabe direito quem você é ainda, e eu te dou a mão agora, porque eu sei como é esse processo, porque eu também tô passando por isso, eu acho que a gente tem que começar pelo básico. A gente tem que começar pequeno. Eu acho que muitas vezes a gente tenta resolver tudo, né? Eu não sei você, se você é assim, mas eu sou. Eu vejo as coisas meio erradas, eu preciso resolver imediatamente, eu entro num estado que, meu Deus do céu, eu preciso de verdade organizar tudo e resolver, sabe? E na terapia, né, e a importância da terapia e da análise é que eu aprendi que a gente pode começar pequeno e a gente pode começar com pouca coisa, sabe? Não só pequeno diante do desafio que a gente quer viver, pra gente, né, engrandecer depois, mas também pelo fato de encontrar coisas no nosso dia que sejam pequenas, mas que demonstrem essa alegria que você tem de ser quem você é, entende? E um exemplo disso que eu posso falar, que a internet é muito boa pra mim, é com relação ao estilo, como eu aparento. É uma coisa que eu fiquei por uns 3 anos, mais ou menos, que eu fiquei muito confusa dos meus looks e de como eu queria me vestir, eu já tava me sentindo meio desconectada, sabe, da imagem que eu tava passando. E aí eu comecei a pesquisar, a criar pasta no Pinterest sobre looks que eu achava que era legal em mim. E aí eu comprei até algumas coisas, sabe? Eu consumi muito vídeo no YouTube, inclusive, de meninas que estavam ensinando a gente a se vestir e de fazer combinações e estilos de corpo, etc. Coloração pessoal, que eu acho muito rico. Eu acho muito legal a gente fazer isso pra que a gente erre menos, entende? Meu cabelo tá dessa cor agora porque eu fiz um negócio de coloração pessoal que a IA me ajudou, inclusive. E eu fui no salão e pedi o que eu queria e eu gostei mais do que outra vez que eu fiz, entende? Então tem isso. E hoje em dia, sinceramente, eu tenho gostado muito de como eu tenho me vestido. Eu acho que não é ainda o ideal, eu acho que eu falho várias vezes, mas era muito comum eu sair com uma roupa e aí quando eu olhava no espelho de alguma loja, né, que eu tinha saído, eu não gostava do que eu tava vendo, não tinha ficado legal em mim. E aí, com o conteúdo da internet, eu descobri por que não tava ficando legal em mim. Descobri as cores que iam ficar, que possivelmente ia ficar legais em mim, e eu já percebi esses padrões. Eu acho que uma coisa da terapia, uma coisa da astrologia, uma coisa que a gente pode até ver no YouTube, né, e na internet em si, quando a gente tá pesquisando coisas pra gente melhorar, é que muitas vezes as coisas elas já estão dentro de nós. É só falta ver. Só falta a gente colocar um pouco de luz nisso, sabe? É como se tivesse com tudo apagado e aí a gente bota um pouco de luz para que a gente possa encontrar. As cores que eu fico bem, eu já tinha uma noção, eu já sabia mais ou menos que eu já tinha colocado essas roupas, eu já tinha algumas roupas dessa cor, eu já tinha experimentado em loja e eu já sabia as cores que ficavam bem em mim. Mas eu precisei ver isso em um conteúdo, sabe? Para me ajudar, para ter mais clareza. E aí essa que é a questão. Às vezes a gente tem já dentro de nós algum desejo, alguma coisa, e a gente não consegue enxergar. E eu acho que quando a gente usa a internet e ela auxilia a gente nesse sentido, é muito legal. Então eu posso dizer que o meu estilo hoje em dia, ele foi fortemente influenciado pela internet. E isso é uma coisa legal, porque eu poderia não ter descoberto e tá até agora lá sofrida com os meus looks, né? E aí, por fim, meus amores, eu acho que nunca é demais dizer que a gente tem que ser paciente com a gente, sabe? Que a gente tem que ter carinho com a gente. Eu sei que muitas vezes eu vejo conteúdo na internet e que faz muito sentido pra mim, tá? Eu tô falando desses conteúdos legais pra nós. E aí parece que a gente fez alguma coisa errado, sabe? Parece que a gente tá atrasado porque ressoou tanto e a gente fala, putz, eu já devia ter feito isso, eu já devia ter entendido isso, eu já devia não fazer mais isso, né? Se é uma coisa que você quer deixar de fazer. Mas eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que o processo é justamente isso, é um processo. E aí a gente tem que, de fato, eu acho, pra gente viver bem e feliz com a gente tem que viver esses pequenos passos, a gente tem que ter momentos de introspecção, a gente tem que ter momentos de da gente com a gente, sabe? Para que a gente possa dar lugar, claro, sabe, consciente para algumas coisas que estão muito lá no inconscientes. Inclusive no vídeo que eu linkei aqui, com relação à comparação da internet, é importante reforçar que muitas coisas que a gente consome ficam no nosso subconsciente. E a gente pode agir depois com base nisso, sendo que a gente nem tem essa noção, sabe?
E aí, essa é a moral do episódio de hoje, de que a internet a gente pode usar, né? Eu sei que você já sabe disso, mas não custa relembrar que a gente pode usar ela tanto para um lado ruim, né? A gente pode encontrar problema, inclusive criar problema com a internet, mas a gente também pode resolver vários problemas se a gente conseguir ser fiel a quem a gente é, se a gente conseguir filtrar, sabe, tudo que a gente consome para que não estrague a gente e sim para que nos ajude a ser a nossa melhor versão, a versão que a gente quer, e não porque alguém falou pra gente que essa é a melhor versão, mas porque simplesmente faz sentido pra nós. Então eu vou ficando por aqui dessa vez. A gente vai se falar na semana que vem. Se você tá ouvindo isso no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de comentar, de me dizer o que você acha. E a gente se vê na semana que vem. Eu tô também no TikTok, vai estar tudo linkado aqui na descrição do vídeo, mas é Larissa Falkowski. E no Substack também, na minha newsletter, Arquivo Aberto. Tá bom? Então a gente se vê na semana que vem. Beijo!